Bom, senhores, vamos falar sobre a produção de dados, ou seja, a estatística é a arte de análise de dados, né? Então, vem a pergunta: como são produzidos esses dados? Esses dados são produzidos segundo um tipo de estudo, segundo um planejamento de estudo. E um estudo muito importante são os estudos experimentais. Por quê? Porque nos estudos experimentais é permitido uma possível relação entre causa e efeito. Os resultados obtidos são ditos como produzidos como efeito de uma determinada ação na qual o pesquisador ele estabelece condições nas quais vamos obter os dados. Então, passamos a ter uma relação de causa e efeito por meio do experimento, que se diz que o experimento é uma das maiores invenções, né? Bom, então na aula de hoje vamos tentar introduzir esse tema tão profundo e tão importante quanto é o experimento. E a noção de experimento vem de um inglês chamado Ronald Emile Fisher. Ele era um homem com problema de vista, aqui está o óculos dele. Ele não participou da Primeira Guerra Mundial, vamos agradecer porque graças a ele existe a estatística moderna, ele é considerado o pai da estatística moderna. Infelizmente ele defendia a eugenia, então hoje está havendo um movimento de retirar o nome dele de tudo quanto é placa onde havia homenagens a ele, devido a ele e muitos outros, né, intelectuais da época apoiarem a ideia da eugenia, né? E ele raciocinava muito em termos geométricos, ele tinha dificuldade devido à vista dele de fazer muitos cálculos, então o pessoal fala que ele desenvolveu a mente para conceber o pensamento geométrico, e dizem que assim é que ele conseguia visualizar coisas e ir mais longe, né? São muitas as contribuições dele para a estatística, mas uma muitíssimo importante é a parte de experimento, né? Porque ele foi trabalhar na Estação Experimental de Agricultura. Ele tinha que ver lá a condição do solo, do clima, de fertilização, dos adubos, né? E tinha muitos dados e ele precisava analisar aqueles dados. E então ele desenvolve uma técnica chamada análise de variância que é muito utilizada e o princípio da casualização. Em inglês fala randomization, né? Isso se fala assim, randomização, né? Esse conceito vem dele, randomização. Graças à randomização que nós temos aí a possibilidade de neutralizar variáveis que poderiam influenciar, mas como eu neutralizo essas variáveis que eu não quero estudar, estudo apenas aquelas que eu quero, e daí eu consigo ver uma relação de causa e efeito. Então tem que pensar que experimento permite uma relação de causa e efeito, graças ao princípio da casualização, em inglês fala randomização ou sorteio, e se deve a Fisher, tá? Então, como ele trabalhava nesse local de experimentação agrícola, ele utilizava muitos termos que hoje em dia não se usa mais. Ele usava parcela, né? Faixa de terra, né? Hoje em dia se fala mais de unidade experimental. Então, todas as vezes que vocês pegarem um artigo científico para analisar, vocês têm que ficar claro no texto e para vocês o que é a unidade experimental. O que é que está recebendo a ação dos tratamentos, né? Que é um outro termo
que utiliza tratamento, ele usava a palavra tratamento, fertilização, variedades, inseticida. Então, hoje em dia se fala muito de técnicas, né, de produtos, né? Se usa também a palavra tratamento, né? Então, as unidades experimentais, elas recebem a ação desses tratamentos. Então, elas podem receber muitas ou poucas, né? Se recebem muitas, vamos dizer, muitas réplicas. Se recebem poucas, vamos dizer, poucas réplicas. E esse número vamos dizer assim, de recepção, de ação do tratamento sobre a unidade experimental é o chamado IME do experimento, tamanho da amostra que o pessoal fala muitas vezes, né? E na experimentação, o objetivo é comparar grupos e não apenas unidades, tá? Agora vamos tentar entender agora esse termo casualização ou randomização. Então, por exemplo, você tem aqui uma situação de um experimento sem casualização, né? Eu retirei isso de um livro da Sônia Vieira chamado Estatística Experimental. Então, se não tem experimentação, o que acontece? Os vasos aqui estão todos de um lado e outros, os adubados estão todos do lado esquerdo e os não adubados do lado direito. Então, o que acontece? Tecnicamente está errado. Por quê? Porque se houver uma influência de exposição à luz ou de ventilação, então um lado poderá receber uma influência maior que o outro lado. Então, a variável exposição à luz e a variável ventilação são, por exemplo, tratamentos, condições que eu não quero estudar, eu quero estudar outra coisa. Mas como é que eu vou neutralizar a ventilação e a exposição à luz, que elas influem no crescimento, né? Então, eu tenho que fazer alguma coisa para neutralizar a ação da exposição à luz da ventilação. E aí que é o sorteio, a casualização, né? Então, quando tem casualização, olha o que acontece. Fica misturado. Então, vamos dizer que a ação de luz e de ventilação fica equilibrada, e ficando equilibrada, né? Então ela não intervém, né? E essa forma de falar não intervém tem um modelo matemático, que é o modelo da curva normal, né? Uma distribuição simétrica dos efeitos. Mas a ideia por trás é essa, né? De que eu, com casualização, com sorteio, eu neutralizo as variáveis que eu não quero estudar e que poderiam estar influenciando o crescimento, né, das plantas. Eu elimino com sorteio do tratamento, aqui vai adubado, aqui não adubado, aqui adubado, aqui não adubado, sorteado, né? Isso foi proposto por Fischer na década de 20. E essa forma de ver o problema, de abordar o problema, revolucionou, né? Permitiu que as pesquisas fossem feitas com uma engenhosidade, né? Com uma forma, né? Que se pudesse colocar modelo matemático, né? Para estudar os efeitos aleatórios, casuais, né? Então é sempre importante saber que um experimento ele estará bem planejado quando? Quando é que esse experimento estará bem planejado? Quando você sabe qual é a unidade experimental. Quando você sabe o que você está medindo, né? Se você está comparando aqui o efeito de duas dietas, dois regimes de emagrecimento, o que é a variável análise? O que você está medindo? É a perda de peso? Pode ser a perda de peso. Pode ser a variável análise, a diferença entre o peso final e o peso inicial? Pode ser, né? Bom, e quais são os tratamentos em comparação? A dieta A e a dieta B. A dieta A, para emagrecer, não é bom carboidrato, não é bom arroz, né? Pizza. Bom, e para emagrecer é bom mais o que? Salada, né?
Bom, e a forma de designar os tratamentos às unidades por sorteio, né? Então, todas as vezes que vocês têm um artigo para ler, vocês têm que procurar essa palavra. Estou querendo aqui, isso. Vocês têm que procurar um R. Esse R é muito importante, é o R da randomization, da casualização. Se você vê que a pessoa que publicou a pesquisa fez um experimento e não falou de como ela fez a randomização, o sorteio, então você já tem aí algo para questionar, né, o autor da pesquisa. Como o senhor fez a designação dos tratamentos, das técnicas, do que está sendo comparado nas unidades experimentais, nos corpos de prova, que a gente fala assim, né? E então é muito importante que esse R é um R da randomização, mas ele também é um R da réplica, né? R randomização e R de réplicas. Olha que bonito aqui, ó. E R de réplicas. Então, na verdade, o R é muito importante, porque se você não tem réplicas, você só aplicou uma vez, você não tem forma de calcular o desvio padrão. Daí você não tem aquilo que se chama erro experimental. Daí você não consegue nada, né? Em termos de matemática, você precisa dizer que as demais variáveis não atuam, que são neutralizadas. Aí se você diz por meio de uma curva normal, e a curva normal tem média de desvio padrão, né? Distribuição simétrica. E esse número de réplicas é o N que vai na forma de desvio padrão, tá? Então é importante que tenha um bom número de réplicas, um número de réplicas grande, né? Quanto é o número de réplicas? Olha, no mínimo, minimorum 5, né? Mas depende também do número de grupos que eu estou comparando. Tem uma regra que fala assim, ó, se você tem 2 grupos, então é 10, é 5 vezes 2 grupos, 10, 10 em cada grupo. Se você tem 3 grupos, então 5 vezes 3, 15. Então você tem que ter 15, 15, 15, ok? Então sempre multiplicar. Essa é uma regra assim, como se fala, regra de bolsa, pocket rule, né? Regra de bolsa. Bom, então quando é que o experimento está planejado? Esse material aqui eu tirei de um livro da Sônia Vieira chamada Metodologia Científica. Ela tem vários livros, né? Além da introdução da estatística, também agora estou fazendo propaganda de outros livros dela. Quando é que o experimento está bem planejado? Quando você identifica qual é o teu corpo de prova, qual a unidade experimental, qual é a variável em análise, ou seja, a variável, o que você está medindo? É peso, é temperatura, é comprimento, e como você está medindo, né? E quantos tratamentos em comparação, e a forma de designar os tratamentos às unidades. Então, vamos ver. Isso aqui, ó, unidade experimental, vou colocar 1, que de fato é 1 mesmo. Variável análise é 2. Saber quais são os tratamentos em comparação é 3. E aqui, eu achei 4 coisas, né? 4 elementos. Né? A palavra coisa se aplica a tudo. Então, é muito importante. Vocês pegam um artigo científico na mão, primeira coisa, é um experimento ou não? Se é um experimento, tem sorteio? Tem randomização? Tem réplicas? Muito bem. Qual é o corpo de prova? Qual a unidade experimental? O que mediu? Variável análise. Quais são os tratamentos de comparação? Isso tem que estar muito claro. Naquela seção de materiais e métodos, no final delas, nos artigos, aparece delineamento experimental. E daí o autor da pesquisa tem que esclarecer para que fique tudo muito claro. Então, na aula de hoje, vimos o que é o experimento, onde o pesquisador ele intervém, ele cria as variáveis em estudo. A unidade experimental, que é o corpo de prova, aquele é o objeto do estudo, né?
aquilo que está recebendo a ação dos tratamentos, do que está sendo comparado. A casualização ou... Opa, aqui por exemplo um R grande aqui. Casualização, né? R de randomization. E depois o R aqui, opa, o R de replicação, né? É muito importante vocês saberem que quando vocês opa, vamos ver aqui. Opa, agora sim. É muito importante a letra R, R de casualização, randomization, e R de replicação, replication, né? Réplicas, porque aí você sabe como foi definido o experimento. Vocês vejam, são poucas ideias e eu já falei 15, 16 minutos, né? Mas, senhores, é muito importante saber explicar o teu experimento, porque você faz uma pesquisa, vai falar com a pessoa para fazer análise estatística, a pessoa ela entende essa terminologia, né? Você tem que falar professor estatístico Joaquinzinho, ou Joaquinzinho, né? Olha, eu fiz um experimento, minha unidade experimental é um dente, é a arcada dentária, tá? Eu sorteei 2 técnicas de escovação, né? Eu apliquei 20 vezes as técnicas em 10 pessoas em cada grupo, né? Eu apliquei 20 vezes, né? Na verdade, 20 pessoas, 20 arcadas dentárias, 20 pessoas em cada grupo, né? Eu medi tal índice de placa, fiz o sorteio, as pessoas foram sorteadas, e assim a pessoa te entenderá. Mas o que você está querendo? Estou querendo comparar, nesse caso, o índice de placa, o valor médio. Então, por favor, não faltem na próxima aula, porque iremos dar prosseguimento, vamos falar de fatores e níveis, e essa aula ficará, acredito eu, mais clara, mais compreensível para vocês. Obrigado pela atenção.